Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e a sua família também. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Não quebre o propósito. Lute. Hoje, quinta de guerra, em todos os nossos templos. Às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Clamando forte e vivendo a glória de Deus. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, o clamor dos 52 dias. É isso aí, a gente não para. E dessa forma, vamos vencendo sempre. Olha o que diz aqui. Em Lucas 4, vamos ler do 14 em diante. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Viu? Todos o elogiavam. Ele estava começando o ministério dele. Quando o ministério dele foi ganhando força, ele foi ganhando notoriedade, influência sobre as pessoas, o ódio foi se levantando. Muito ódio. Por quê? Inveja. A Bíblia fala várias vezes que aqueles religiosos que se julgavam tão de Deus tinham inveja de Jesus. Aquele ódio não tinha sentido. Por que eles odiaram Jesus? Porque Jesus era um vencedor, influenciava as pessoas, falava com autoridade, era seguro, não era influenciado por eles, não se curvava. Eles não tinham controle sobre Jesus. Jesus não era inseguro. Eles não controlavam Jesus. E todo religioso é inseguro. E ele tem necessidade de controlar as pessoas. Às vezes, a pessoa fica com raiva de outra e nem sabe por quê. Ela não sabe por quê. Ela simplesmente diz, eu não gosto. Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Por quê? Ela mesma não sabe. Ah, não sei, não gosto desse jeito. Não gosto daquilo. Se ele realmente fosse Deus, ele jamais veria as coisas dessa maneira. Porque quando uma pessoa realmente tem um Espírito Santo, ela é incapaz de odiar. Ela pode até acontecer algo, ter um sentimento, uma coisa, o qual ela vai combater, mas ela não vai deixar, ela não deixa chegar ao ponto de ódio. Ela se ira, fica com raiva, mas ela já combate ali porque ela não deixa o sol se pôr antes de resolver a questão. Ela não quer entristecer o Espírito Santo. Então, quando ela tem algum incômodo com uma pessoa, ela não leva para o lado pessoal. Ela busca vencer aquilo e entender, peraí, essa pessoa é querida, ela é amada por Deus, Deus a ama também. Isso é uma coisa que eu falo sempre, meu pessoal. Deus, a pessoa pode ter feito o pior, uma coisa terrível. Eu digo, Jesus ama essa pessoa. A gente tem filho, se você tem filho, quando seu filho faz alguma coisa, você corrige, você dá castigo, mas você não gosta que alguém vá lá apontar o dedo. Você tá ali, ó, querendo esganar. Mas se alguém aparecer e dizer alguma coisa, falar alguma coisa, você não vai gostar. Você fala, epa, peraí, o filho é meu. Deixa o território aqui. Esse território é meu. Então,
Eu tenho 2 filhos, um é completamente diferente do outro. Completamente. E é muito interessante, é interessante demais as diferenças, os talentos de cada um. Cada um, sabe, consegue executar coisas diferentes. Eu amo essas diferenças, eu cresço muito com elas. Eu estou rodeada de pessoas completamente diferentes. E é muito interessante isso. Eu cresço com as diferenças. Mas você só chega nesse ponto quando você se torna uma pessoa segura. E quando você se torna uma pessoa segura? Quando realmente você está cheio do Espírito Santo. Você abandona aquela religiosidade e agora você anda por fé. Você recebe o sacrifício da cruz, a graça, esse favor imerecido, a misericórdia. Então, a partir do momento que você recebe o amor de Deus, você começa a se amar e amar as pessoas. Porque a maioria das pessoas que vive aí com ódio é porque elas têm um problema com elas. Toda pessoa que tem um problema, quando você tem um problema consigo mesmo, se você tem um problema com você, se você não lida bem com você, você não vai lidar bem com ninguém. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade em se relacionar, o problema não está nas pessoas, está em você. Você tem um problema com você. Quando você recebe o amor de Deus, você se ama, você consegue amar as pessoas. Quando você entende sobre misericórdia, você vê o tanto que o Senhor tem misericórdia de você e tem tido misericórdia de você, você recebe a misericórdia, a graça do Senhor, esse favor imerecido, você começa a olhar diferente para as pessoas, a ter misericórdia delas, a dar oportunidade a elas, a dar chance a elas, tempo para elas mudarem. Entendeu? Aqui todo mundo estava elogiando. Logo você vê um ódio crescendo. Porque quando o ministério do Senhor foi crescendo, então ele começou a incomodar. Porque saiu na frente interesses pessoais, o egoísmo, a inveja, o incômodo com o sucesso dele. Vamos lá. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Aleluia. Essa passagem é maravilhosa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, onde não há visão o povo perece, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, que é o que nós estamos vivendo. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, vai prestando atenção. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Até então, enquanto, ouvido seletivo, ouvidinho seletivo, enquanto estão falando o que eu gosto de ouvir, o que eu quero ouvir, o que massageia o meu ego, o que é agradável aos meus ouvidos. Tudo bem, Jesus é a melhor pessoa do mundo. Mas perguntavam, aqui ó, não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui, em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu.
O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado somente Naamã sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Opa! Mudaram? Não é isso que eu quero ouvir. Quem ele pensa que é? Mas até agora mesmo estavam admirados. Aqui, ó. Eles falavam bem dele, 22, todos falavam bem dele e estavam admirados. Mas, de repente, um parou e disse assim, mas esse aí não é o filho do José? Esse aí não é o filho do José? O senhor disse, está vendo? É por isso que as coisas não acontecem aqui. Elas não acontecem aqui por causa disso. No tempo de Elias, tinha muitas viúvas em Israel, mas ele foi abençoar uma lá fora. No tempo do Eliseu, também tinha muito leproso em Israel. Mas foi um sírio que foi curado. Porque os de fora parece que creem mais. Que é o que acontece aqui. Quem era esse povo? Aqueles que se julgavam de Deus. Religiosos, fervorosos, mais santos do que todos os demais. Só que eles estavam tão secos, presos a uma religiosidade, a uma autojustiça, às suas leis, aos seus costumes, aos seus legalismos, que eles não viam. Por isso eles não podiam viver mais. Porque tudo que eles praticavam não passava o que eles praticavam, o que eles faziam. Não passava de pura religiosidade, pura religião. Jesus não morreu para você ter uma religião. A religião te leva até a fronteira. A graça te leva a viver a vida abundante e ainda te põe no céu. Moisés levou até a fronteira. Josué levou o povo, fez o povo entrar na terra prometida. Você tem que entender isso para o seu bem. Para você não viver aí, infeliz, escravo, oprimido por um monte de coisas. Ali mudou. Agora, quando Jesus falou isso para eles, eles se fecharam. E olha aqui, ó. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Bom, mesmo povo que estava admirando, falando bem dele, gostando dele, agora quando ele falou a verdade, ficaram com ódio dele. Ouvido seletivo. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, expulsaram-no. Antes eles estavam falando bem. A hora que ele falou a verdade, a casa caiu. E o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Eles planejaram matá-lo. Mas como não era a hora dele, Jesus passou por entre eles e retirou-se. Porque não tinha chegado a hora. Mas o que eles fizeram foi isso. Planejaram atirá-lo precipício abaixo. Quem eram essas pessoas? Religiosos. Eles usavam o nome de Deus, faziam tudo em nome de Deus, andavam se dizendo de Deus, se apresentavam como representantes de Deus. Mas tinham ódio suficiente para tentar matar Jesus. Bom, depois mataram, mas aqui eles tentaram. Eles tinham o intuito de jogá-lo precipício abaixo. Onde está o amor? Não, mas um religioso não entende sobre o amor. Não entende. O religioso não anda em amor. Tanto não anda que a vida dele é apontar o dedo para as pessoas. Cobrar dos outros coisas que muitas vezes ele não está fazendo. Julgar a fé alheia. E com isso vive lá numa escravidão e não vive milagres. Não vive o poder de Deus. Porque tem apenas um fardo religioso sobre os ombros. Aqui, ó. Então, aqui, ó, no 31. Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino,
porque falava com autoridade. Aqui em Cafarnaum, ele foi muito bem recebido. Inicialmente em Nazaré ele foi recebido bem. Quando ele falou a verdade, eles tentaram matá-lo. O que ele fez? Seguiu o caminho dele. Porque uma pessoa que tem propósito, ela não se prende porque uma meia dúzia está contra ela. Ela tem propósito. Ah, vocês não querem aqui? Tem ainda uma outra passagem que diz assim, e não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Ah, vocês não querem? Eu vou para quem quer. Foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum, o povo quis, foram abençoados, o receberam bem. Nós vemos em várias situações, lugares que ele foi odiado, lugares que ele foi amado, e ele foi, a Bíblia diz, de cidade em cidade. Ele não ficou, não parou porque alguém o odiava e também nem porque o amava, ele tinha propósito. Ele não ficou parado em lugares, tem lugar que as pessoas disseram, fica Jesus, fica conosco. Ele disse, não, eu tenho que prosseguir. Eu tenho que prosseguir. Ei, sabe o que eu vejo aqui? As pessoas iam até o Senhor. O Senhor não ficava implorando para ajudar quem não queria. Tá? Ele não ficava. O povo de Nazaré não quis. O que ele fez? Ele foi embora. Foi para quem? Foi para outro lugar. Cafarnaum quis. Outros quiseram, outros não quiseram. Vemos uma passagem em que os samaritanos rejeitaram. Ele seguiu o caminho dele. Pronto. Ou seja, eu não estou preso a isso. Porque Jesus não vivia por sentimento. Ele andou por fé. Ele tinha um propósito. Ele não viveu emocionalmente, ele viveu com propósito. Ele tinha um propósito. E ele não parou. Nem por causa do ódio, nem por causa do amor. Nem porque alguém queria prejudicá-lo ou porque alguém o amava e o adorava. Ele não ficou preso a nada. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E é isso que Deus está falando com você. Você precisa aprender a viver com propósito. E parar de se entregar a situações. Quando você sofre uma afronta, você desmorona. Quando alguém te elogia, você se levanta. Você não pode ser controlado dessa maneira. Movido pelas suas emoções. Você tem que andar por fé e não por sentimentos. Você, como o povo de Nazaré, tem ouvido seletivo? Você gosta até não ser contrariado? Jesus não implorou para eles. Olha, eu imploro, aceitem a minha ajuda. Não, você não encontra Jesus fazendo isso. As pessoas iam até ele e as que iam, ele ajudava. As pessoas que pediam ajuda, ele ajudava. Eu não vejo Jesus implorando para quem não queria ajuda. Olha, me deixa, por favor, eu imploro, deixa eu te ajudar. Jesus está te dando oportunidade, como deu para o povo de Nazaré. Eles preferiram fechar o coração quando começaram a ouvir coisas que eles não estavam nem um pouco dispostos a ouvir. Eles eram incrédulos, eram cegos, religiosos, estavam fechados para a verdade, não queriam ouvir a verdade. A crença deles, eles não queriam abrir mão daquela crença, daquela visão. E preferiram tentar jogar Jesus do precipício. Só isso. Eles tiveram Jesus com eles. E tentaram jogar Jesus, tá aqui, ó, precipício, ó, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Foi isso que eles fizeram. Talvez você venha fazendo o mesmo e nem percebe. Você tem ouvido seletivo, só ouve o que quer. Quando algo bate de frente com você, você se revolta. Você quer atacar. O seu primeiro, a atitude que você tem é essa, é atacar. O impulso.
é de atacar. O impulso deles foi esse, de atacar Jesus. Talvez é o que você faz. Você ataca quando você é contrariado, quando você ouve algo que você não quer ouvir. Você ataca. Isso mostra que você é uma pessoa cega. E o que você pratica é apenas religião. Enquanto as pessoas falarem o que você quer ouvir, tudo bem. Você gosta, você até elogia, igual eles aqui. Contrariou? Ah, você age de forma agressiva, talvez. Eu não gosto, não quero ouvir. Mas peraí. O remédio amargo é o que cura? Talvez você não aceita ser confrontado, não aceita ver, é difícil encarar a realidade sobre você mesmo. Mas se você quiser andar em vitória, uma hora você vai ter que fazer. Jesus não morreu para você ter uma religião. E talvez tudo que você faz é praticar uma religião. Uma cegueira religiosa. Religião, só isso. E a religião torna as pessoas cegas, legalistas, acusadoras. Uma pessoa que só tem religião no coração, ela julga, ela difama, ela acusa, ela odeia, ela cutuca, ela mede as pessoas pelo... É impressionante, religioso adora jogar o passado das pessoas na cara delas. Igualzinho o diabo, porque Deus não faz isso. Você não vê Jesus fazendo isso com ninguém. Mas você vê os religiosos fazendo, você vê pessoas que praticam uma religião fazendo isso. Elas não entendem sobre misericórdia. Elas só acusam. E são hipócritas, porque na vida delas, elas não fazem o que elas deveriam fazer. É só uma hipocrisia, uma casca. São tambores vazios. Tambores vazios. Não tem nada. Só blá, blá, blá. Porque não vencem. Não são exemplo. A sua vida é a sua mensagem. Sua vida é a sua mensagem. E quando você vê uma pessoa que ela não sai do lugar, e o objetivo dela é só esse, tentar tirar alguém de um precipício, você já sabe, esse não conhece a Deus. Vamos lá, vamos lá. Jesus está chamando cada pessoa para ter um encontro com Ele. Abandonar a religiosidade, arrancar essa roupa religiosa e começar a ter um encontro real com Ele, a representá-lo bem. Nós somos representantes de Deus. E um bom representante de Deus, ele anda em amor, ele tem misericórdia, ele abençoa, ele estende a mão. Ele não aponta o dedo, ele não julga as pessoas. Ele não joga o passado de uma pessoa na cara dela. Ele não fica lá tentando contaminar os outros com histórias mentirosas. Ei, até quando você vai viver, talvez, se você é apenas um religioso, até quando você vai aceitar essa cegueira? Talvez você não está sempre tendo problemas nos relacionamentos. Você está sempre sozinho, sozinha, porque ninguém aguenta ficar com você. Você vive só para observar. Talvez essa é a sua maneira de viver. Quando alguém está com você, é um legalismo. Tudo que ela faz, você vê como errado. Essa pessoa não é de Deus. E é isso e aquilo. Deus me livre de estar com alguém assim, que você está sendo vigiado o tempo todo. E a pessoa só está do seu lado para tentar te pegar em alguma coisa. Que maravilha quando você está com pessoas que te dão a liberdade de você ser quem você é. Quem quer liberdade, dá liberdade.
Que maravilha quando você está com pessoas que tiveram um encontro com Deus e que entendem sobre amor e misericórdia, que receberam o sacrifício de Jesus, que estão na graça. Jesus está te chamando para isso, para uma vida abundante. Ele não morreu para você ser um religioso, vivendo à base de religião e tendo uma vida infeliz, no máximo, sendo um medíocre. Não é totalmente derrotado, isso alguns, porque a maioria está na miséria. E quando eu falo miséria, não estou nem falando financeiro só não, falo na vida em geral, infelizes, sem paz. Mas muitos até chegaram à mediocridade, não são totalmente derrotados, mas longe de chegarem à excelência. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó Deus Santo, eu oro para que essa pessoa se vista dessa mensagem, arranque essa roupa religiosa, legalista. Receba o sacrifício da cruz, abrace, meu Deus, esse sacrifício maravilhoso. Nós estamos na graça, nós recebemos a graça. Entramos na graça, esse favor imerecido, essa misericórdia. Nós recebemos o Senhor, a oportunidade de viver em liberdade, em novidade de vida. Que essa pessoa entenda isso e viva em novidade de vida. E seja feliz, abençoada, tenha paz, alegria. Oh, meu Deus, viva livre dessa escravidão. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, socorre cada um e dá vitória. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço mudanças na vida de cada um, dentro das suas necessidades, o socorro que essa pessoa precisa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, essas pessoas que me apoiam, que apoiam o meu ministério e que tem saído da boca delas o quanto elas têm sido abençoadas. O quanto, desde o dia que passaram a semear nesse programa, a maioria diz a mesma coisa, nunca mais me faltou dinheiro. Essas pessoas têm sido cuidadas, porque essa é uma boa terra. E quem tem plantado aqui tem sido abençoado. Desperta mais semeadores, meu Pai, porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu sei que ela será imensamente abençoada. Levanta, Senhor, mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grandemente abençoadas, renovadas, fortalecidas. Que essa cegueira seja tirada, essa venda caia. Onde não há visão, o povo perece, que essa pessoa adquira visão. Como está escrito aqui, o Senhor veio para dar visão aos cegos. Obrigada, meu Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas e realizando o clamor dos 52 dias. Não quebre esse propósito, Deus tem agido grandemente. São 52 dias, vá firme. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Bispa Cléo convida você a estar no dia 17 de setembro, a partir das 13 horas, no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, na 4ª Caminhada Solidária, comemorando os 20 anos do Ministério Mudança de Vida. Deus tem uma grande obra com você neste dia. Será um ponto de virada em sua vida. Organize-se para estar neste grande dia. Presenteie-se com essa nova experiência com Deus. Fará grande diferença na sua vida e de todos os que estiverem presentes. Faça a sua caravana, esperamos por você.